tem um tema que, a gente comenta aqui toda semana na programação da Jovem Pan, porque surgem novas notícias, surgem as operações que vocês estão fazendo, que é a Cracolândia. A gente viu recentemente o governo do estado querendo transferir a Cracolândia para o Bom Retiro, voltou atrás em relação a isso. Como é que tá? Porque você é o chefe dessa operação, não é isso? Isso mesmo, não chefe, mas eu atuo em conjunto, na verdade, com várias secretarias do Estado e também com a Prefeitura. É uma ação onde nós temos o nosso secretário Ortega à frente, também o nosso prefeito, Ricardo Nunes, e o governador acompanhando cada passo. O que aconteceu naquele momento, onde o governador fala alguma coisa sobre uma possível transferência, é que eram vários temas sendo discutidos por um grupo de trabalho que une a Secretaria Social, a Secretaria de Saúde, também a área de segurança pública do Estado e, consequentemente, também do município. Então, nós ajudamos nessa coordenação, viu, Felipe? Então, existia, assim, vários estudos em andamento e um deles era essa possibilidade. A imprensa, cumprindo seu papel, acabou tirando, né, do governador Tarcísio, mas logo ele acabou esclarecendo, e o foco ali é um atendimento multidisciplinar. É a gente poder levar ações de saúde, ações de segurança. E aí o que a gente oferece nesse leque de opção, Felipe? A gente oferece o atendimento pelos CAPs, os acolhimentos em comunidade terapêutica, os grupos de mútua ajuda, Amor Exigente, Narcóticos Anônimos e a internação também em clínicas, né, em hospitais especializados. Portanto, é importante a gente ter esses vários tipos de atendimento. Vale lembrar também, todos aqueles que vão até o hub de cuidado de crack e outras drogas também têm todos os exames de saúde, exames de doença sexualmente transmissíveis, tuberculose. Então é feito um cuidado amplo e um encaminhamento para uma rede, tanto municipal quanto estadual. E a questão compulsória, porque se fala muito sobre isso, né? Principalmente, acho que tem umas 3 semanas, né, Paulinho, que a gente vem falando justamente sobre isso. Porque são verdadeiros zumbis ali, na verdade, quando eles estão no auge ali de toda a história. Felício, você não acha que toda essa demanda demora muito tempo para ser, realizada? Felipe, essa é uma pergunta comum, né? Muitas pessoas me questionam a respeito da internação compulsória. Em pouco menos de 120 dias, de 4 meses, o Hub já conseguiu levar para o encaminhamento para a comunidade terapêutica ou para a internação em hospitais mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, sem a necessidade da internação compulsória. Então, esse trabalho de convencimento há muitos anos não era feito, inclusive com a abordagem dentro do local, né? Dentro das cenas abertas de uso, que é o nome técnico conhecido por todos como Cracolândia, né? A gente chama de cenas abertas de uso. Então, os nossos profissionais também fazem a abordagem ali. Portanto, há muito que ser feito antes de você chegar no momento da internação compulsória. Felício, a gente tem muita gente que pode ser convencida. A Tabata veio aqui, se eu não me engano, semana passada? Foi a semana passada. Eu acho que eu escutei na quarta-feira. E ela deu um dado que chamou muito a atenção, porque ela diz o seguinte: olha, vocês estão querendo discutir internação compulsória, e internação compulsória é focada em quem não quer se tratar, certo? Mas e quem quer se tratar? Tem uma vaga muito pequena de disponível ali. Quantos é uma parcela muito 39. Ela tinha falado quanto, 39. Antoninha? 39. Você lembra? 39 vagas. Isso é real? Não sei de onde. 39 vagas para quê? Para tratamento? Para tratamento ali na Cracolândia. Não, imagina. Eu acabei de dar um número. São mais de 3.000 pessoas que já tiveram esse tipo de o tratamento com internação em hospital especializado ou em comunidade terapêutica, que a gente chama de acolhimento, fora os que estão sendo cuidados pelos CAPs, pelos grupos de mútua ajuda. Foram 6.000 atendimentos e 3.000 ou acolhimentos ou internações. E vou dizer aqui, olhando aqui para a câmera, dizer o seguinte: não falta vaga para quem quiser. Se hoje, da região central, todos os usuários que ali estão, ali por volta hoje, na maior cena aberta de uso ali, por volta de 450 a 600, conforme o horário. Oi, Antônia, diminuiu, hein? Diminuiu. Era 1.000. Olha lá, Antônia. A Antônia tá aí. Oi, Antônia, tudo bem? Tudo bem, isso. Tudo bem, Felício. Olha, você é uma simpatia, viu? Tá muito bem representado o Tarcísio. Uma vez que Tarcísio tá muito ocupado e a gente entende, né? Mas a gente gosta muito do Tarcísio, queria ver o Tarcísio falando. Mas agora, diante do Felício Ramute, Tarcísio nem precisa vir, porque ele é simpaticíssimo. Eu tô adorando você. Obrigado, Antônia. Eu prometo não errar seu nome, que eu sei que muita gente vê Astrid Fontinelli. Antonella. Mas existem outras
outras 4 pequenas concentrações e o número é por volta de 1.000, de fato, de 1.000 usuários ali na região central. A gente monitora todos os dias com contagens, até, vou contar uma coisa para vocês, para a gente conseguir chegar numa conclusão da contagem foram 2 meses, porque a GCM contava de um jeito, a Polícia Militar contava de um jeito, a Saúde contava de um jeito e o Social contava de outro jeito. Se chamaram Antônia. Aí, O Antônia, ela, em 3 horinhas contou todo mundo. por isso que a integração é importante. E aí a gente sentou e agora a gente tem uma definição e mais do que isso, é publicado toda semana no site da Secretaria de Segurança Pública. Então, se você acompanhar ali, a gente publica toda semana a contagem feita, inclusive para ser questionado. Olha, não é isso, é aquilo. E mais do que a contagem de usuários, a gente mostra todo tipo de ocorrência criminal na região central. Então, o furto, aqueles roubos de bicicleta e os dados, né? Muita gente repete que, não, aumentou o número de roubos e furtos. Não é verdade. Diminuiu o número de roubos e furtos na região central por volta de 20% a 30% da região central nos últimos 4 meses. Está muito longe do que a gente gostaria. Vamos falar um pouquinho de educação, porque semana passada teve uma polêmica grande com o secretário de Educação a respeito dos livros e dos tablets, né? Em que pé que está isso? Bom, primeiro vamos entender, né? Isso é bom, hein? A educação, né, tem que ser prioridade para o governo e vamos procurar entender um pouquinho, um pouco mais profundamente. A gente percebe, eu vejo, acompanho o programa de vocês e vocês estão sempre aqui podendo expor, né, as opiniões de cada um de vocês. E o que a gente tem também em muitos outros programas são os especialistas. Isso mas aqui também tem. Não, mas vocês sempre se colocam como comentaristas, né? Primeiro, a educação do Estado de São Paulo andou para trás nos últimos anos. É fato, né? Você vê, o Paraná, aliás, estado onde o nosso secretário Feder era secretário de Educação, hoje é o primeiro lugar do IDEB. São Paulo foi ficando para trás. O Ceará tem feito um trabalho fantástico na área de educação. São Paulo ficando para trás. Então, portanto, do jeito que estava, não irá continuar. Aliás, é para isso que a gente foi eleito. O governador Tarcísio foi eleito para fazer um governo de mudança, não de ruptura, mas de mudança. E o nosso secretário Feder é também um especialista na área. E a ideia, qual é? Vamos entender. A ideia é criar um sistema de ensino do Estado, né? Os colégios privados têm sistemas de ensino, são bem-sucedidos. E o que é um sistema de ensino? É uma metodologia de ensino, que envolve materiais didáticos que podem ser eletrônicos ou podem ser físicos. E aí ele cria uma metodologia e o ensino passa a ser mais homogêneo, né? Tem gente que pode até não concordar com isso, mas é neste caminho que o governo do estado está indo, pegando experiências bem-sucedidas para que os professores possam ter uma aula muito próxima uns dos outros. E por que eu falo próxima? Porque é o seguinte, vou dar um exemplo aqui de ciências, vai. Mitose. Lembra de mitose? Nossa, não me fala isso. Vai, chutei aqui um... Eu era péssimo. Péssimo, eu detestava biologia, química. Então, vamos lá. Português, matemática. Política ele gostava. Eu detestava tudo. Então vamos pegar uma aula como mitose. O Estado... O que é mitose? Então vamos lá, ele tem a ver com, obviamente, vamos lá, desenvolvimento das células, né? Então vamos lá. Mitose, meiose. E a mitocôndria? Opa, aí sim, hein? Aí sim. Mitocôndria é boa, não é? Mas voltando à aula de mitose. Voltando à aula de mitose. Na verdade, vem um material que está preparado, que foi preparado por uma equipe e que é disponibilizado para o professor. Vocês estão querendo cutucar o governo federal? Não, mas vamos lá. Conheço. Ele baixa esse material e ele pode acrescentar o que ele quiser na aula. Então o professor não precisa usar exatamente aquela aula. Ele pode acrescentar o que ele quiser. E não é um slide comum. Ali você vai ter um desenho animado, você pode ter um filme, um pedacinho, um trechinho de algum filme, de alguma outra coisa que dá um apoio para a aula. Muito bem. Isso é projetado nas TVs, etc. Bom, parte disso pode ser impresso para o aluno que não tem condição de acessar essa aula eletronicamente. Isso é oferecido na aula e depois vai poder ser impresso. Existem também os livros do Estado. Vale lembrar, o PN... E aí tem uma coisa importante, né? O Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, é um plano de distribuição de livros pelo governo federal. Sim. Por volta de 15% desse mercado é o mercado de São Paulo. É
o mercado estadual aqui de São Paulo, é o fornecimento de livros para São Paulo. Esses livros são fornecidos a cada 3 anos, né? É uma leva de livros, portanto não é aquele livro que o aluno leva para casa. Esse é aquele livro que ele pode utilizar. Como a gente está criando esse sistema de ensino, ele é baseado nessas apresentações criadas pela equipe técnica da própria secretaria. Ou seja, vocês não querem seguir as diretrizes do governo federal? Não, as diretrizes têm que ser seguidas, porque você tem que seguir a Base Nacional Curricular, BNCC, você tem que seguir. Do tal MEC, né? Na verdade, nós queremos... O MEC tem livros próprios, que ele entrega, inclusive, para a secretaria. Que é o PNLD. O que nós queremos, na verdade, quando o nosso secretário Feder diz, olha, não precisa enviar o PNLD para o ano que vem, primeiro nós estamos cuidando do dinheiro público, porque ele poderia não falar nada, receber esses livros e não usar. Então a gente quer, sem hipocrisia. Então nós temos um outro objetivo. Mas as salas de aulas não estão preparadas. Isso aí, eu acho que essas críticas todas serão válidas a partir de janeiro do ano que vem, ou fevereiro, quando retornam as aulas e todos os equipamentos, todas as nossas salas de aulas têm que estar preparadas para isso. Aí vai ser o momento e as críticas vão ser importantes, né? Se as salas não estiverem preparadas. Além disso, também vai existir a possibilidade de se imprimir e outros livros que já dão apoios, que fazem parte dos livros fornecidos pelo próprio Estado, inclusive com exercícios. Então essa é a história completa. É claro que às vezes fica fácil, quando você vai abrir mão do PNLD, não quer mais livro para os alunos. Não, primeiro, nós estamos criando um sistema de ensino que vai ter método. Então, em qualquer sala de aula, a aula de mitose vai ser igual para todos, com o professor podendo acrescentar aquilo que ele quiser. Vale lembrar também eu vi essa semana o pessoal dizendo que era um absurdo, né, poder fazer com que o coordenador e os diretores acompanhassem as aulas dos professores. Bom dia, governador, tudo bem? Obrigado por estar aqui junto com a gente. Governador, eu tenho uma dúvida, inclusive, que eu tive hoje pela manhã, ao me deparar com uma notícia de ontem que o governo estava pensando em reavaliar essa política referente à impressão dos livros para as escolas. E eu tenho uma preocupação com essa ideia de que, por exemplo, na semana passada a gente teve um atrito, eu e o Antônio, estava defendendo a medida e a Antônia estava contra. Hoje ela está toda queridinha, mas na semana passada ela estava contra. Ela é assim. Ela muda bastante. Depende da semana. Só que essa ideia de, esse rótulo de Tarcísio volta atrás, me causa uma certa preocupação. Eu trouxe até algumas questões aqui. Ele voltou bem atrás. Tarcísio volta atrás e manterá Secretaria de Pessoas com Deficiência. Tarcísio volta atrás e manterá a Câmara com uniforme dos policiais, algo que ele era bem forte referente a esse tema, né? Tarcísio volta atrás e orienta a base a derrubar seu próprio veto em relação a autistas. Então, Tarcísio ele volta atrás muitas vezes. Como é que a gente faz para mostrar para a população que esse retorno do Tarcísio decorre do diálogo e da possibilidade de não ter compromisso com o erro e não para que não seja possível atrelar a pecha ao governador de alguém que não tem convicção sobre determinados temas? Não, o governador tem muita humildade para reconhecer quando vai numa direção que não é a direção correta, mas nesse caso específico do livro, a imprensa está falando isso, mas o governador nunca disse que voltou atrás. Então permanece. Nos outros casos, é exatamente a mesma coisa que tinha sido anunciado. O que ele teve a oportunidade é explicar melhor, disse, olha, talvez a comunicação não tenha sido bem feita. Então, na verdade, não mudou absolutamente nada daquilo que já estava planejado dentro do plano do nosso secretário Feder. Talvez houve uma leitura por parte de especialistas da sociedade. Por exemplo, eu vi um especialista dizendo que o material do Estado é ruim, né? Sabe por quê, não? Porque tinha um exercício que dizia para os alunos imaginar uma nova carta de Pero Vaz de Caminha. E ele escrever esta nova carta e aí os alunos discutirem então essa nova... Não, que isso estimularia as fake news. Como é que vai reescrever? Essa era a crítica em relação ao material do os caras Estado. Estão mudando a Pequena Sereia, Branca de Neve. Mas era um exercício. Era um exercício. Então, na verdade, a gente percebe críticas pontuais. Olha só que crítica pontual
é sobre o material didático desse novo sistema de ensino do Estado de São Paulo, que é essencialmente eletrônico e pode e deve ser sim impresso e ainda terá apoio de outros materiais impressos. Mas nada disso é diferente daquilo que foi anunciado no primeiro dia pelo nosso secretário Feder. Em relação às outras posições, primeiro lembrando essa questão da secretaria, que de fato ele entendeu que era importante uma secretaria de deficiência, é muito claro, ele não tem de fato compromisso com o erro, tem a humildade necessária e suficiente. Talvez a população não está acostumada a ver isso dos políticos, né? Mas ele deixa isso muito claro. Mas é diferente da questão da educação. Nada mudou em relação ao projeto original do nosso secretário Feder. O prefeito de São Paulo vai assinar a contratação de 20 mil câmeras. Hoje, no dia 2, né? Eu fui prefeito de São José dos Campos por 2 mandatos e lá nós implantamos 1.200 câmeras com inteligência. Foi das primeiras cidades até as câmeras com inteligência. O resultado é só você perguntar para qualquer morador de São José dos Campos. Todos os indicadores de segurança melhoraram. Aqui, em São Paulo, o Ricardo Nunes teve uma série de dificuldades legais, discussão sobre a inteligência, o reconhecimento facial, se podia ser feito, se não podia ser feito. E essa atuação também vai ser em conjunta com a Polícia Militar, porque existe um sistema que chama Cortex, do governo federal, e um sistema que chama Detecta, que tem o banco de dados de todas as imagens, então, de todas as pessoas procuradas. Então, automaticamente a câmera, ao detectar aquela pessoa, já vai saber se ele é um procurado da polícia. Quem é mais competitivo para 2026, Tarcísio ou Zema? Ele está muito longe. Eu não tenho. Política é uma questão de oportunidade e cenários. Eu, por exemplo, sou fruto de oportunidade política. Eu era prefeito de São José dos Campos. Hoje, ao lado do Tarcísio, nós fizemos uma análise do cenário político naquele momento, o presidente Kassab naquele momento. Hoje o Tarcísio é mais competitivo. Não, mas você não pode analisar um cenário político tão distante do fato político acontecer. Mas a gente faz isso a cada 3 anos. Não, mas é muito distante. Aí é natural que hajam especulações. Hoje o foco, eu não vejo o governador Tarcísio dedicar 1 minuto sequer à política eleitoral do ponto de vista dele. Ele está focado em fazer política de gestão, poder entregar melhores serviços, deixar um grande legado, né? Se não fosse esse o foco, você sabe como é que é. Tem prefeito, tem governador, que uma vez eleito, no primeiro dia já fica pensando na reeleição ou já fica pensando em outros cargos que ele pode galgar. Esse é um grande erro. Ele tem que focar naquilo que se comprometeu e é isso que o governador Tarcísio está fazendo. Está mudando os serviços para hoje e deixando um grande legado para o futuro com as PPPs, com as concessões, com as privatizações, temas espinhosos às vezes, que a população em geral ainda não entende, mas que ao longo do governo a gente vai ter a oportunidade de explicar melhor e a população vai entender esses bons legados. Vou dar um exemplo aqui, né? O Tarcísio ministro. Né? Tarcísio ministro, quando era ministro, lamentavelmente o nosso país lá atrás, vou dar um exemplo, resolveu seguir o modelo americano das rodovias ao invés do modelo europeu das ferrovias, né? E aí nós sucateamos as nossas ferrovias. O ministro Tarcísio começou a reverter isso quando criou leis de autorização para as novas ferrovias e agora no estado está fazendo a mesma coisa. O primeiro projeto é o trem de passageiros ligando São Paulo-Campinas. Então, é possível deixar bons legados. Só que os legados na política estadual são legados que às vezes não é você mesmo que vai entregar. Sim. Porque são obras complexas, né? Você construir uma linha de metrô, você fazer um trem como esse, mas ele tem convicção de que é importante fazer a lição de cada governo fazendo um pouquinho, e é isso que o governador Tarcísio está focado, em tratar dos cuidados no presente. Perfeito. E deixar grandes legados para o futuro. Gente, nós conversamos aqui com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramul, vice-governador do Tarcísio Gomes de Freitas, que falou um pouco de Cracolândia, falou um pouco de educação, entre outros assuntos. Muito obrigado, viu, Felício? É um maior prazer, estou aqui à disposição e agradecer a cada um de vocês e fazer um convite a todos que estão nos acompanhando. Nascemos dependemos dos nossos pais para nos alimentar. Quando adultos achamos que somos independentes, mas somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros. Em políticas públicas não é diferente. Portanto, nós precisamos do poder executivo, do judiciário, do legislativo, das entidades, da igreja, de você que está nos acompanhando. Então eu quero fazer um convite para que juntos a gente continue construindo a cidade, o estado e o país dos nossos sonhos. Obrigado pelo... Obrigado, Felício. Valeu. Gente,